Prontinho, pode começar. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vocês me desculpem o atraso, eu tive um problema com a internet, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel do RH, dos recursos humanos, quais são as obrigações do recurso humano, como é que é feito um currículo, como se portar em uma entrevista de emprego, como a comunicação interfere na análise do recrutador na hora da entrevista, o que impede um currículo de ser analisado, quais são os pontos positivos e negativos. Nós vamos conversar sobre isso no decorrer da aula. Nós, durante as eras, né, em toda a sociedade ela se transforma no decorrer do tempo. Nós sempre, a sociedade de há 30 anos atrás tinha um comportamento, a sociedade de hoje tem outro comportamento, correto? Porque o mundo muda, as pessoas mudam, a concepção de valores muda, aquilo que antes era importante, talvez não é tão importante assim mais. E uma das coisas que mudaram foi o olhar sobre o profissional. Há uns 30 anos atrás, nem isso tudo, né? Mas há uns 20 anos atrás, o seu era determinante. Você tinha que ter um currículo excelente. Hoje em dia, na hora que você vai avaliar um profissional ele é avaliado muito além do que um currículo bem feito, muito mais avaliado do que as suas experiências profissionais, a sua capacidade técnica. Hoje em dia, se avalia um conjunto de qualidades que são profissionais qualificados, pessoas criativas, a boa comunicação, a inteligência emocional, e nós vamos abordar essa questão da inteligência emocional e do ambiente de trabalho um pouco aprofundadamente mais à frente, nos próximos slides, nós vamos falar sobre o papel atento que o Ministério do Trabalho tem sobre a saúde emocional dos colaboradores, mas voltando ao perfil do funcionário hoje em dia, o profissional hoje em dia, ele tem que ter, além da qualificação técnica, eles avaliam a boa comunicação, a inteligência emocional, a capacidade de trabalhar em equipe. Na aula passada, a gente falou sobre os perfis de liderança e como os perfis de liderança foram mudando ao longo do tempo. Assim também, o perfil de funcionário foi se alterando ao longo do tempo. As pessoas deixaram de ser apenas mão de obra e passaram a ser consideradas, principalmente no ambiente de trabalho, porque perceberam que nós passamos a maior parte da nossa vida adulta no trabalho, né? Existe uma frase, as pessoas falam para escolher muito bem o trabalho, porque você vai passar a maior parte de sua vida no trabalho, é justamente isso, né? De um dia, a gente passa com só 6 horas dormindo, 6 a 8 horas, quem tem uma qualidade de sono maravilhosa, depois você acorda. Normalmente as pessoas têm trabalhos de 8 horas, Poxa dia, você vai chegar em casa 4, 5 horas, aí você tem uma parte da noite, no máximo umas 4 horas ali, e depois você vai descansar. Então, assim, isso é de fato uma realidade. Nós passamos
a maior parte da nossa vida adulta no trabalho. E o ambiente de trabalho, ele é fundamental, porque o ambiente de trabalho insalubre, ele adoece os funcionários, isso prejudica a produtividade, isso prejudica a mão de obra, porque o funcionário irritado, estressado, que não se sente valorizado, ele não produz, logo ele não traz rendimento para a empresa. Mas o perfil de funcionário há 20, 30 anos atrás mudou muito. O critério para se escolher um profissional hoje é outro. O RH, ele não só o RH, né? Não só os recursos humanos, mas a liderança em si. Nós falamos isso na aula passada, né? Os líderes, os gestores de equipe e até os líderes informais, todos nós temos perfis de lideranças diferentes, em pequenos grupos, nós somos líderes daquele grupo. O que é gestão de pessoas? Quando a gente está falando de uma empresa, quando a gente está falando numa estrutura empresarial, é um conjunto de práticas utilizadas pelas empresas para contratar, treinar, desenvolver, avaliar e motivar colaboradores. Eu dei essa descrição é de quê, gente? Do RH, né? Do Departamento de Recursos Humanos. Função do RH fazer esse controle, fazer essa gestão. Primeiro, nós passamos, boa noite, Tênia. O RH vai avaliar o currículo para fazer todo o processo seletivo e, finalmente, contratar. A gente vai ver nos próximos slides que as empresas, o RH, tem um critério para fazer essas análises. Começa primordialmente o currículo, né, porque a pessoa não vai te conhecer. O primeiro contato que a empresa vai ter com o possível funcionário através do currículo. Então, ela analisa esse currículo, atendeu às necessidades técnicas, porque a necessidade técnica, no primeiro momento, vai ser predominante para descartar ou continuar com aquele candidato. Beleza, passou em todos os processos seletivos, atendeu às expectativas da empresa, o seu perfil, tanto comportamental quanto profissional, na questão que eu falo curricular, é compatível com a política da empresa, então você é contratado. Passa por treinamento, quem tem que fazer essa gestão de como os treinamentos são realizados é o RH. O desenvolvimento desse funcionário tem que ser monitorado pelo RH. A avaliação, essa avaliação é o quê, gente? Está desempenhando, está batendo as metas, se está, não está por quê? Teve reclamação? É uma pessoa de difícil trato? É uma pessoa que não consegue trabalhar em grupo? É uma pessoa insubordinada? Tem dificuldade de receber ordens? Isso tudo é uma avaliação que acontece constantemente e que o RH tem a função de fazer essa gestão. Tem que ter planilhas e dados, fazem-se reuniões, né, dos gestores e do RH, do controle interno, é passado todas essas questões, e se for necessário, existe uma conversa, né, motiva, se for um funcionário específico, você tem uma conversa com aquele funcionário, você tenta entender a situação, você avalia o problema que está acontecendo naquele momento e você motiva aquele colaborador. Você tenta solucionar, estancar aquele problema. Você motiva ele, você escuta, né? A escuta ativa,
A gente falou um pouco sobre isso na outra aula. A escuta ativa, nesse momento, é importante. Você ouve a dor desse colaborador e você traz a solução para esse problema. Logo, você motiva esse colaborador a voltar para os parâmetros desejados da empresa. Quais são os sistemas de gestão de pessoas, que são as principais áreas do RH? Os subsistemas envolvem o recrutamento e seleção, atrair talentos. Nós falamos um pouco sobre isso. Ela vai avaliar o currículo, se aquele candidato e com isso, eu sumi aqui, galera, peraí que parece que a câmera desligou. Não sei o que aconteceu. Mas eu vou continuar até a minha câmera voltar. Vocês estão me ouvindo? Foi só a minha câmera aqui. Tá. Eu vou continuar até eu resolver o problema da câmera aqui. Então, nós temos... Eu estava falando de recrutamento, né? O RH vai fazer esse recrutamento, abrir vaga, necessidade de funcionário, o perfil de funcionário que é necessário. No caso, eu preciso de um trainee, eu preciso de um sênior, preciso de uma pessoa com mais experiência para ter um cargo de liderança, ou então eu quero dar oportunidade para jovens ou pessoas que estão ingressando na área agora. Eles vão ver a necessidade e abrir vaga para quê? Vão abrir vagas para as áreas que estão com carência na empresa. Finalmente, o desenvolvimento, como eu já disse no slide anterior, é papel do RH desenvolver esses talentos, desenvolver essas competências, treinar os funcionários quando eles chegam, porque o que a empresa espera quando ela contrata um funcionário? Que ele tenha a qualificação técnica. É como se eu me candidatasse para a área de TI. O que se a empresa está precisando de... Ela está precisando de uma pessoa que entenda, né, um mínimo de tecnologia. Eu sou uma pessoa que não entende, eu entendo o básico de tecnologia, ou seja, eu não tenho a competência técnica de habilitar uma vaga de TI, por exemplo. Mas se eu tivesse, beleza, então eu vou me candidatar, eu fiz o curso, e aí eu vou chegar lá para a empresa, eles precisam de uma vaga para sênior, ou seja, você tem que ter um nível de experiência, tem que saber como funciona alguns sistemas para você resolver certos tipos de problema que o sênior, espera-se que o sênior tenha essa experiência. Mas se eu chego, eu falo que eu sou sênior, eles vão me instruir como funciona a gestão da empresa, quais são os valores e aquilo que a empresa precisa. Eles não vão me ensinar a fazer o básico. Eles não vão desenvolver a competência no básico. Por quê? Porque eu falei que eu tinha experiência. Então, eles vão exigir, eles vão desenvolver minha competência, mas é a partir daquilo que eu já tenho, ou que eu declarei que eu tenho, a experiência que eu declarei que eu tenho. Se eu falo, você vai chegar lá como júnior. Então, qual competência que eles vão desenvolver? Os fundamentos básicos que você
Você tem o conhecimento técnico que você aprendeu no curso, né, na faculdade, mas você não tem as competências básicas numa gestão de uma empresa, por exemplo. Pessoal, eu estou com um problema. Mas enquanto isso, vocês me desculpem, mas a gente vai tentar continuar aqui resolvendo esse problema em paralelo. Outra competência, né, outra obrigação do RH é avaliar o desempenho. Como eu também falei no slide anterior, essa avaliação de desempenho, gente, é literalmente que as metas ser batidas. Por exemplo, você trabalha com vendas. Eu vou esperar que o funcionário que eu contratei, que ele passou pelo teste, ele passou por todas as etapas de treinamento, desenvolvimento da competência necessária para exercer a função dele, que ele desempenhe aquilo que é necessário para a empresa. Esse Vocês vão participar de uma reunião, assim, que acontece o gestor, normalmente, daquele setor. Você vai passar por uma reunião, tanto com ele, às vezes com o próprio RH, depende da política da empresa. Se esses resultados não forem adequados, o RH, na hora das reuniões internas com os gerentes, os chefes de setores, vai ser analisado, isso vai ser pontuado, e se precisar fazer cortes na empresa, isso também é levado em consideração. A questão da remuneração também o RH faz essa gestão, é obrigação do RH fazer essa gestão. Cada setor eu coloquei aqui, né, que cada setor do RH possui uma função estratégica para a manutenção da empresa. O RH, ele é aquele setor que faz a ligação, né, entre a chefia e o funcionário. Ele é um ponto central e essencial para qualquer empresa. Nós vamos falar especificamente de alguns desses processos. O processo de monitoração. O que acontece nesse processo de monitoração? É o dever do RH acompanhar o desempenho através de indicadores de produtividade, de comportamento, atitudes, o desempenho. A empresa sempre vai analisar o seguinte: o que precisa melhorar? O que está funcionando e quais as estratégias devem ser alteradas? Eu até trouxe aqui um exemplo para nós conversarmos a respeito dessa situação aqui, que é o seguinte: uma obrigação de monitoramento do RH. Que os funcionários eles estão chegando constantemente atrasados. Não é que chegar atrasado acontece, né? Existem imprevistos que não são calculados. O trânsito atrasou, a pessoa vai chegar atrasada. Aconteceu alguma intempérie e ela não conseguiu. Também pode, é uma coisa que pode acontecer. Mas vamos supor que não é só um funcionário. Isso está virando quase que normal nessa empresa. O RH vai fazer? O RH vai investigar qual que é a
organizacional. O que é isso daqui? Como é que as pessoas estão se comportando na empresa? Qual a visão delas nessa empresa? Se não existir uma hierarquia bem definida, ou se a liderança não estiver fazendo o papel dela, porque a liderança ela faz o quê, gente? A liderança ela vai motivar, a liderança vai cobrar, ela vai cobrar. Mas se a liderança, por exemplo, não dos funcionários e chega atrasado sempre e virou quase que uma coisa cultural, não precisa cumprir o horário, isso prejudica na visão que o funcionário tem da própria empresa. Então, vai se olhar o clima organizacional, a liderança, se a liderança está exercendo o papel que deveria, de cobrar, de motivar, e vai se olhar a carga de trabalho. Por que está chegando atrasado? Está chegando atrasado porque todo dia está saindo mais tarde. Era para sair às 4 da tarde, mas todo dia tem tanto trabalho, ou questão de serviço está tão mal feita por quem? Pela liderança, que ela não consegue distribuir o trabalho para que esse trabalho seja feito durante o expediente e que está todo mundo precisando fazer hora extra. É a carga de trabalho que está causando esses atrasos constantes? É falta de motivação? Os funcionários são todos em desagrado, em desacordo com, por exemplo, o salário, as condições de trabalho. É isso que está acontecendo? É papel de quem investigar isso? Do RH. O problema o meu chefe, ele é um tirano. Ele acha que manda em todo mundo, ele é uma pessoa estúpida, ninguém gosta dele, isso, ninguém respeita ele perdeu a admiração dos funcionários. Então, beleza, então o RH, ele vai buscar esse diagnóstico. E para quê? Para que precisa saber disso? Para resolver na raiz. Se o problema for o chefe, então o chefe vai levar a advertência, o chefe não conseguir a turma, medidas mais drásticas terão que ser tomadas. E quais são essas medidas drásticas? O desligamento desse funcionário da empresa. Ele vai sair da liderança, ele vai ser demitido, apesar de não ser uma coisa muito simples, como todo que já trabalhou em empresa sabe como é que funciona. Não é tão simples. O RH sempre vai tentar solucionar um problema por meios menos danosos possíveis, tá? Eu vou falar um pouco, pessoal. Eu queria ligar a minha câmera. Mas, infelizmente, são as intempéries da vida. Situações que podem acontecer. Mas esse RN1, pessoal, é uma norma regulamentadora que ela entrou em vigência agora, dia 26 de maio de 2026, mas essa norma regulamentadora, ela já vem sendo trabalhada, já em 2025 tinha programação para ela entrar em vigor. Entretanto, em reuniões, o Ministério Público do Trabalho, ele decidiu, o Ministério do Trabalho decidiu prorrogar essa RN1, essa norma regulamentadora, mas ela entrou em vigor, entra em vigor hoje.
da gestão integrada da saúde mental. Olha, desde 2021, nós tivemos, né, aqueles problemas com a pandemia, desde 2020, né, na verdade, teve uma pandemia e tal. A saúde mental, os afastamentos de trabalho corresponde a 77% tem como causa a saúde mental. Então, assim, quando 67% das causas de afastamento do trabalho, ela tem origem na saúde mental, o Ministério do Trabalho falou assim, opa, peraí, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Então, eles voltaram os olhos para isso. E de uma forma muito séria, impacta também, né? Querendo ou não, impacta muito. Primeiro, esses afastamentos, às vezes, duram 12 meses, às vezes as pessoas nem voltam mais a trabalhar. Então, essa ideia já vem sendo amadurecida e passou para o papel, e então, por exemplo, na vida e na gestão dos recursos humanos, porque a NR1, que entrou em vigor, ela trata da gestão integrada da saúde mental como uma obrigação. Antes, a saúde mental do funcionário era olhada, acompanhada como um tudo, como uma parte integrante de um sistema que precisava funcionar, porque funcionário infeliz não tem. É muito antes de ter essa norma em vigor, as empresas já perceberam isso, que o bem-estar do funcionário impacta diretamente na performance dele. Mas, agora, além de ser uma política que era, mesmo que de forma tímida, abordada pelas empresas, agora passa a ser lei e passa a ser punível. As empresas que não fizerem essa fiscalização, essa gestão, como é que é feita essa gestão? Eu até trouxe aqui, ó, as empresas brasileiras devem incluir os riscos psicossociais, como estresse, a sobrecarga, assédio e metas abusivas no programa de gerenciamento de riscos. O que é esse programa de gerenciamento de riscos? Toda empresa, na gestão do RH, tem que ter esse programa de gerenciamento de risco, exigindo ações preventivas integradas com o RH. As empresas que não se adaptarem serão fiscalizadas pelo Ministério Público e multadas a partir de 26 de maio de 2026. Esse controle, mesmo antes da entrada em vigor dessa RN, ela já vinha sendo feita, por exemplo, em bancos, hospitais, empresas que já têm histórico de desgaste de saúde mental. Elas já eram, essas empresas eram fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, mas só que isso agora vai acontecer com muito mais rigor, porque é lei. Agora, não existe, as empresas vão se preocupar ainda mais com o bem-estar desse funcionário no ambiente de trabalho, porque as empresas que não fizerem esse programa de gerenciamento de risco serão punidas como tanto com suspensão de atividade, quanto monetariamente. As empresas agora vão ter que comprovar que estão fazendo essa gestão de risco de forma preventiva, muito além do que só esperar o problema chegar. Elas vão ter que
participar ativamente nessa gestão, nesse controle de risco. Eu até disse aqui quais são as principais diretrizes da gestão integrada para atender essas exigências do Ministério do Trabalho e Emprego e evitar as sanções e gestões integradas. Quais são essas diretrizes? Agora, as empresas são obrigadas a fazer um mapeamento e diagnóstico. Como é que se faz esse mapeamento e diagnóstico? Através da identificação e análise formal dos fatores que causam o adoecimento mental corporativo. Exemplo, o esgotamento, a hiperconectividade, são problemas que o RH vai ter que fazer um controle e um mapeamento. Porque isso, gente, aqui eu estou falando assim até porque esse impacta diretamente nas próprias ações trabalhistas. O advogado, num processo trabalhista, foi lá, pediu para ver se o RNU de gestão de saúde mental está sendo utilizado e não se cumpriu esse mapeamento e diagnóstico. Falha escancarada da empresa, isso gera indenização, tanto no âmbito trabalhista, quanto a sanção do Ministério do Trabalho. Plano de ação e estruturação. A criação de medidas preventivas e corretivas estruturadas para neutralizar ou mitigar esses riscos, integrando políticas de segurança e saúde do trabalho com a gestão de pessoas. Contínuo. Avaliação periódica da eficácia das ações implementadas e revisão do inventário de risco, ou seja, a saúde mental do funcionário a partir de hoje, além de ser um bem-estar pensado com a finalidade daquele funcionário render mais e a empresa lucrar mais, ela vai para além disso, ela agora é uma obrigação legal. Isso vai impactar diretamente em como as empresas fazem essa gestão de pessoas e como essas empresas cuidam do ambiente de trabalho, porque a gente sabe como é que funciona grandes empresas, que há muita pressão. A pressão no trabalho é normal, mas muitas das vezes essa pressão ela é descompensada, né? Ela é abusiva, a palavra certa é essa. Pressões abusivas geram adoecimento. E se o adoecimento for comprovadamente, a gente chama de nexo causal, esse adoecimento ocorreu com o nexo causal no ambiente do trabalho, a empresa vai ser punida, para além das punições trabalhistas, né, que isso é normal, mas para além das punições trabalhistas entre empresa e funcionário, essa empresa vai ser punida pelo Ministério do Trabalho. A sua identificação exige métodos de análise voltados à dinâmica organizacional e as relações interpessoais e as condições do exercício da atividade laboral. Entre os principais fatores reconhecidos pela norma e pela literatura especializadas estão o quê? A sobrecarga de trabalho e jornadas excessivas, metas inalcançáveis ou abusivas, assédio moral e sexual, conflitos interpessoais recorrentes, ausência de suporte por parte da liderança, falta de autonomia na execução das tarefas, a insegurança de emprego. O que isso aqui quer dizer, gente? Sabe aquele papo assim que, olha, não bateu a meta, vai ser demitido, hein, galera?
Sabe que a gestor chega assim no começo do mês e fala assim, galera, se vocês não pegarem X valor, no final do mês vocês vão receber uma surpresinha. Alguém vai ser demitido. Falta gravíssima, ok? Isso ofende as normas do RN de saúde mental. Isolamento social em regimes de teletrabalho. O teletrabalho, apesar de ele ter um caráter de maior liberdade, dependendo da jornada ou do fluxo de trabalho, ele não tem nada de flexibilidade. Se você não ficar no seu escritório dentro da sua casa 8 horas por dia, você não vai bater a meta. Então, assim, não tem muito vantagem. E se você faz esse teletrabalho, é responsabilidade do RH e da gestão de pessoas cuidar desse isolamento social, porque é comprovado que pessoas que trabalham sozinhas, ficam muito tempo sozinhas, elas têm maiores tendências a desenvolver ansiedade, a desenvolver depressão, porque convívio social, ver gente, não está, no caso, dentro de casa, trabalhar dentro de casa, ou estar isolado, não faz bem para a saúde mental de ninguém. A gente está falando aqui no âmbito do trabalho, mas na própria vida. Agora nós vamos falar um pouco sobre como é que acontece o processo seletivo. O processo seletivo, ele não vai ter apenas um conhecimento técnico. O recrutador, ele vai observar o comportamento daquele candidato, ele vai observar a postura, ele vai observar a aparência, a comunicação, a segurança, a ética desse profissional também vai ser levada em consideração. Outra coisa que vai ser levado em consideração também, pessoal, que é a questão da postura. Se eu chego na entrevista de emprego todo tímido ou todo inseguro, eu mal de falar sem gaguejar, ou então eu sou vaga. Isso passa para o recrutador a sensação que você está inseguro. Essa insegurança pode ser o quê? Ela pode ser do fato da pessoa, de fato, ser um pouco mais tímida, que está tudo bem, mas também ela pode ser em decorrência da insegurança de não ter capacidade técnica para aquilo. E quanto mais, por exemplo, quanto mais afinidade você tem com a matéria, maior é a chance de você se dar bem na hora de falar sobre aquele assunto. Se, por exemplo, espere-se, e isso tudo o profissional de RH é capaz de identificar. Se é meu primeiro emprego, se eu sou jovem, é normal ter segurança, né? Então, é normal que você gagueje ou que você esteja com uma postura mais encurvada, mais fechada, né? Por que você está fechada? Infelizmente, eu não consegui resolver o problema da câmera, eu vou mostrar. Mas eu vou escrever, vocês podem imaginar aí, fazer o exercício de imaginação aí.
do lado de vocês. Seria o seguinte: o que na linguagem não verbal nós consideramos como um comportamento de uma pessoa insegura, ou um comportamento de uma pessoa que não tem confiança ou naquilo que fala, ou naquilo que está disputando também. Que a pessoa que está recebendo a informação e a pessoa que está falando, elas têm linguagens não verbais. A linguagem não verbal, ela conta uma história muito mais verídica do que aquilo que eles estão falando. A maneira que eu me comporto é mais importante do que aquilo que eu falo. A pessoa chega e cruza os braços. Se você cruza os braços, se vocês fizerem um exercício aí de onde vocês estão me ouvindo agora, de cruzarem os braços, a sensação que você passa. Você vai passar a sensação de que você está receptivo. Você vai passar a sensação de que você está fechado no seu mundo. Eu não quero que você tenha acesso a mim. Toda vez que eu estou fechando acesso a alguém, não eu falo eu, mas todos nós, quando nós estamos nos comunicando, toda vez que eu quero fechar acesso em alguém, a primeira coisa que eu vou fazer é cruzar os braços. Se você estiver conversando com alguém e você perceber que essa pessoa cruzou os braços, quer dizer que ela não sabe, que ela vai entrar na defensiva, que ela não que você falou. Ou então ela está te analisando, mas essa análise é em uma postura defensiva. A pessoa, quando está confiante, ou quando ela está aberta, ela não cruza os braços. Ela não vai cruzar os braços. Ela vai estar sempre numa postura reta, numa postura de os braços, movimentar os braços. Aí também passa uma sensação de segurança, mas movimentar os braços muito, sempre, também passa uma sensação de insegurança extrema. Em entrevista de emprego, não faz sentido você estar falando isso, ok? Tá, você vai analisar isso. Você deixou para gesticular fora. E isso se dá ou em momento de conquista, ou em encontros informais, quando a pessoa se sente, está num ambiente seguro, ela está muito feliz. Mas uma entrevista de emprego, por exemplo, um processo seletivo, isso vai passar insegurança. Você está muito nervoso, se você ficar gesticulando demais, você vai falar assim, essa pessoa está muito nervosa. Coisa, por exemplo, se você está numa mesa, se essa negociação ou se essa entrevista ela está acontecendo numa mesa, ou então você está em pé, o ato de juntar as mãos, aquilo que você faz com as mãos, para um recrutador, numa linguagem não verbal, diz muito sobre a sua confiança. Quando você está conversando com alguém, você faz com as mãos, e isso, gente, é involuntário. Muitas das vezes você está fazendo, e você não está percebendo o que você está fazendo. Que é a linguagem não verbal. A minha boca pode falar uma coisa, mas o meu corpo gritar outra coisa completamente diferente. E o meu subconsciente controla. Ok? O meu consciente está controlando o que eu estou falando. Mas o meu inconsciente, as minhas emoções são totalmente. Então, se você chega num processo seletivo e você está mexendo as mãos, está acariciando a mão. O que acariciar a mão significa? Que você está fazendo um movimento de quê? Ai, gente, me fugiu o nome da palavra. Mas você está... conforto. Você está fazendo movimentos de conforto.
A pessoa, quando ela está ansiosa, você pode ver, se você for perceber, a pessoa perceber que ela está um pouco ansiosa, começa a olhar o que ela fala sem usar a boca, o que o corpo dela está falando. Muitas pessoas, quando estão ansiosas, elas batem o pé fica nervoso, isso é o mais comum. Mas quando você consegue controlar esse nervosismo aparente, que é o que? Ficar mexendo a perna, qual que é o sinal de autoconforto, de autorregulação? Porque bater a perna, a pessoa só está regulando a emoção dela, tá? Bater a perna nada mais é que isso, seu corpo se regulando para liberar uma emoção que veio repentina ou que não é adequada para o momento. Você também vai fazer a autorregulação massageando a mão. Mexe muito na mão, fazendo massagem na mão, mexe no dedo, tem uns que arranca a cutícula, eu já vi gente que empurra a cutícula, gente que faz massagem no dedão. Isso tudo é o quê? Isso passa para o recrutador que você está inseguro, que você está ansioso. De ansiedade não é também, gente. A gente está falando de você. Se você não estiver ansioso, você não vai passar um indicativo de que talvez você não esteja bem resolvendo as suas emoções. Então, tudo bem ficar um pouco ansioso. Só não pode ser de forma exagerada. As emoções também fazem parte da vida humana e são saudáveis. Outra coisa que é analisada é a questão da preparação para a entrevista. Como é que nós podemos nos preparar para essa entrevista? Nós podemos nos preparar para essa entrevista pesquisando sobre a empresa, porque, de novo, gente, eu já falei isso alguns minutos atrás, quanto mais confiança a gente tem e quanto mais a gente se prepara, menos nós conseguimos ansiedade. Quanto mais você se sentir preparado, quanto mais você dominar o assunto, quanto mais você puder prever situações que você pode controlar. Tem situações que são incontroláveis. Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo dessa aula aqui. Como é que eu posso controlar? O que eu poderia controlar? Eu poderia controlar estudar, preparar um material para vocês, eu posso controlar a minha comunicação, eu posso controlar como é que eu vou conduzir essa aula, mas o que eu vou controlar? Por exemplo, eu não pude controlar a câmera, na hora que eu liguei, comecei a aula, a câmera estava funcionando, ela parou de funcionar. Mas é isso que eu posso controlar? Não. O que eu poderia ligar a câmera, ela estava funcionando. Paciência, na hora que acabar a aula, eu vou tentar solucionar esse problema para que não aconteça novamente. Mas são coisas que não estão fora do meu controle. Mas se, por exemplo, eu chegasse para a aula sem a menor possibilidade de ligar uma câmera, isso me deixaria mais ansiosa. Ou se eu chegasse para a aula sem ter a menor noção do que eu estou falando, isso me deixaria ansiosa. E como é que a gente trata isso numa entrevista de emprego, por exemplo? Eu me preparo como? Vou pesquisar sobre a empresa. Eu vou entender sobre o que se trata daquela vaga, o que eles esperam do profissional que se candidata daquela vaga. Eu vou organizar os meus documentos. Eu vou preparar possíveis respostas, porque a gente vai ver que existe um checklist de perguntas
quando a gente está falando de processo seletivo, necessita. Então, me preparar para essas perguntas, sim, isso vai diminuir o nível de ansiedade, isso vai me trazer mais segurança. Pensar na sua aparência na hora de se apresentar, nós vamos tratar um pouco mais, de forma aprofundada, isso nos próximos slides. Revisar o currículo, não mentir no currículo, tá, gente? Por exemplo, o chat GPT, a IA, ela é boa, vamos usar a tecnologia a nosso favor, mas ela ainda precisa ser fiscalizada por outros seres humanos. De vez em quando a gente vê umas bizarrices por aí, que, assim, você manda o chat GPT fazer um currículo, a pessoa não tem o trabalho de colocar um currículo, ela fazer um currículo com informações verdadeiras, ela manda o chat GPT fazer o currículo. Assim, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso, eu vi, foi uma rede social que a recrutadora, ela dispensa a funcionária, tá? Ela tinha 27 anos e colocou no chat GPT fazer um currículo para ela com só as informações que ela tinha, e o chat GPT não tem como você ter 15 anos de experiência, sabe? É impossível você, assim, ter trabalhado, foi que não, era 20 anos de experiência. A recrutadora falou assim, olha, você tem 27 anos e está aqui no seu currículo que você tem 20 anos de experiência. O que eu já tive que foi lá que fez. Ela nem revisou o currículo dela, não teve o trabalho de que o chat GPT fez. Então, assim, são umas coisas que não tem como. Ou, por exemplo, ele fez o currículo, a gente confere. Tá em dúvida em alguma palavra, como é que escreve? Assim, procuro no dicionário, tem que ser isso existe no dicionário. Isso é da minha época, quando eu estudava. Isso é dos anos atrás, mas tem um. Vai no Google, pesquisa, como é que escreve tal palavra? Tudo bem, não precisa saber escrever a palavra, você não pode escrever errado. Porque nós vamos ver aqui que uma das causas de eliminação no currículo é justamente o erro de português. O erro de português, ele é levado em consideração. A importância do currículo. O currículo é a sua porta de entrada. O currículo ele vai apresentar a sua formação, as suas experiências, habilidades e qualificações. O currículo é o primeiro contato da empresa com o candidato. O currículo decide se o candidato será chamado para entrevista. A gente falou isso no começo da aula. Estruturar um currículo. Eu vou estruturar um currículo com o básico. O que é o básico? Dados pessoais, objetivo profissional, as experiências profissionais, a formação acadêmica, cursos complementares e habilidades. Gente, esse curso complementares, coloquem aquilo que será relevante para a vaga, ok? Porque a gente vê muito assim, gente que gosta de fazer curso. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, sabe? Quando eu tenho oportunidade, às vezes eu faço cursos que nem tem cursos esses curriculares, assim, que nem tem nada a ver com a área, mas é interessante, é fácil.
Aí eu vou me candidatar, por exemplo, a uma vaga de soldadora. Eu vou me candidatar a vaga de soldadora, mas ó, nas horas vagas eu gosto tanto de comer salgado, sabe? Que eu fui lá e fiz de salgadeira. Fui lá e me formei em fazer salgado. E outra coisa que eu também acho muito legal é massagem. Aí eu falei assim, nossa, vou lá e eu tava de massagem e fazer uma parte de massagem. Trata numa vaga de soldador. O que, sabe? O que interessa se eu sei fazer salgado ou se eu sei fazer massagem? Então, esses cursos complementares colocam aquilo que tem relevância isso com a vaga que vocês estão se candidatando. Porque assim, muitas pessoas acham assim, que só encher o currículo, né, é mais importante. E um currículo mais sucinto, mas com as informações corretas, elas são muito mais importantes e relevantes do que simplesmente colocar um monte de informação aleatória. Isso passa para a empresa que você não se preocupou em estudar sobre o que é a vaga. É a mesma coisa na hora da entrevista, o currículo, se você teve esse cuidado, ou se você só fez um currículo genérico para mandar para toda empresa que tiver com a vaga aberta, que se você está tão desesperado que passa um ar de desespero. Aquela pessoa assim que vai topar qualquer coisa que você oferecer para ela, ela vai topar, porque ela está totalmente desesperada. Ela não está nem sabendo mais o que fazer. Aqui a gente tem, eu trouxe uma pesquisa que foi feita, que quais são os erros que mais eliminam os candidatos. Tá? Nós temos um erro de gramática. Erro de gramática, em 34% das vezes, vai eliminar o candidato. O seu currículo, se nos objetivos que você vai falar, ou quando você fazer uma descrição pessoal, você, em uma frase, você errar 4 palavras básicas de português, eles vão te eliminar, vai só descartar seu currículo. Em segundo lugar, o critério que mais elimina os candidatos, aí sim, é a experiência. Em 10% dos casos, a ausência de objetivos profissionais, não mencionar aquilo que você pretende, uns 9% é o candidato que mora longe da empresa, 9% também eliminam a falta de apresentação visual. Gente, isso aqui não é como você está se sentindo para a entrevista, tá? Isso aqui é a parte do currículo, eu não vou nem te ver. É a apresentação visual do banco. Se foi usado o tamanho da fonte correta, se não é cheio de firula, porque o meu currículo é um currículo resumido e bem feito. Não precisa ficar folheando muito. Objetivos, 9%. Não ter formação superior ou cursos complementares, somente 3% de causa de exclusão, de eliminação do currículo. Currículo que tem mais de 1%. As redes sociais e o mercado de trabalho. A sua imagem digital importa muito.
Hoje as empresas analisam comportamento online, a postura nas redes sociais e publicações inadequadas. Eu trouxe aqui alguma informação muito importante, que é que funcionários, eles são demitidos por causa das redes sociais. E geralmente perdem o emprego por justa causa, com base no artigo 482 da CLT, punhados lesivos à honra ou à fama do empregador, mau procedimento e quebra de confiança. Os casos mais frequentes que resultam em demissão envolvem exposição da empresa, falar mal do trabalho, vazar informações sigilosas, expor clientes, ou passar conteúdo que denigre a imagem da marca. Comportamentos inadequados, como gravação de vídeos e dancinhas ou piadas no ambiente corporativo, utilizando uniforme ou crachá, fraude em atestados, publicar fotos em festas ou viagens, enquanto o funcionário deveria estar afastado por motivo de saúde. Isso aqui é coisa de junho, né? É junho, mas isso. Parece ser absurdo, mas as pessoas esquecem de bloquear todo mundo que trabalha com você na rede social. Ofensas e discriminação, posturas racistas, misóginas ou ataques virtuais a colegas, superiores ou à própria empresa. E todo mundo que tem rede social, hoje em dia, consegue perceber e ver casos como esses, de que pessoas são demitidas dos seus empregos por causa de postagens na rede social. Ou seja, aquilo que você faz fora do trabalho, antes existia aquela máxima que aquilo que você faz fora do trabalho não é problema da empresa. Ninguém tem nada a ver com isso. Se bateu um ponto, você que se vira. Mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, o que você faz também influencia na visão que a empresa tem de você. Se candidataram a algumas vagas, não sei, no LinkedIn eu sei que tem. E quando você vai lá fazer um cadastro da empresa, você vai me candidatar a tal vaga, tá lá assim, redes sociais. Eles pedem para você colocar as suas redes sociais. Por quê? Porque eles vão analisar o seu comportamento, o seu perfil, baseado nas suas redes sociais. E foi essa semana, foi semana passada, eu não sei quando eu vi, recentemente, o caso mais recente que a gente teve foi de duas pessoas que trabalhavam no posto de saúde e pegaram o carimbo da médica para escrever um recadinho de cunho sexual e carimbaram com o carimbo dessa médica. Elas foram demitidas, ok? Elas postaram isso na rede social. Ou então, postar vídeo de um sangue, aí você acaba de sair do serviço, aí você está postando um stories, você fala assim, não, só para os meus seguidores. E aí eu vou lá, estou com um uniforme, fazendo gente, eu acabei de sair de serviço, essa empresa e começa a descer a lenha na empresa, a falar mal da empresa. Aí já te chamam. E você, o que foi? Você está falando mal da empresa. Falar mal do trabalho, vazar informações ou expor clientes de forma que denigre a imagem da marca. Se você trabalha, sei lá, na Zara da vida, você vai lá trabalhar na Zara, aí você está lá com o uniforme da Zara, aí você sai um dia interessante de trabalho e você acha de bom tom tantas stories
Assim, olha, deixa eu te falar, essa empresa aqui não sei o que que tem, não gostei, tava me cobrando bater meta, a roupa aqui tá feia, não sei o que que tem, não sei o que que tem. As pessoas não vão associar a sua fala ao seu chefe que te deu uma má resposta, ou que estava num dia atravessado. Ou então, eles não vão associar a, a marca a uma roupa em específico, a uma coleção que não te agradou pessoalmente. Eles vão associar isso à marca em geral. Você, nossa, não vamos na Zara, então não, porque olha o jeito que os funcionários são tratados. Isso denigre a imagem da marca. Isso é causa de demissão. Então, tenham muito cuidado na hora de se expressar na rede social de vocês. Não façam isso usando o uniforme da empresa, não façam isso citando a empresa, porque isso pode gerar uma demissão por justa causa. Por exemplo, quando a gente está falando de concurso público, vou dar um exemplo. Para alguns cargos públicos, você tem que ter um dos critérios para aprovação é conduta ilibada. Por exemplo, para você ser juiz, você, além de passar na prova, né, ter todo o conhecimento técnico e tudo que exige, você também tem que ser uma pessoa de caráter ilibado, uma conduta ilibada. O que isso quer dizer? Exemplar. Eles vão fazer nessa rede social. Porque sua rede social, querendo ou não, vai falar sobre quem você é, sobre as condutas. Eles vão olhar, por exemplo, se uma pessoa é festeira, ela gosta de curtir o final de semana dela, não tem nada de errado nisso, mas eles vão. A pessoa sempre está na festa, como é que ela se comporta? A pessoa que reclama, tá sempre reclamando na rede social, como é que ela seria no ambiente de trabalho corporativo? Tudo isso é levado em consideração. Na entrevista de emprego, o recrutador ele vai conhecer o candidato, vai avaliar o comportamento, analisar a comunicação, verificar a compatibilidade com a empresa. A entrevista vai sempre avaliar o quê? A confiança desse candidato, a clareza, o equilíbrio emocional. Se ele é uma pessoa que consegue controlar as emoções. Aqui a gente estava falando sobre postura, né? Eu estava falando da linguagem não verbal. A linguagem não verbal ela transmite o seu equilíbrio emocional, além da sua fala, né? Porque não é como você fala, e sim como você fala. Nós tratamos sobre isso na última aula, né? Falamos de uma comunicação eficiente. Eles vão analisar a sua comunicação, o seu equilíbrio emocional, como você reagiria a certas situações. Se você é uma pessoa que tem perfil para trabalhar em equipe ou não, e a sua sinceridade, porque eles sabem ler, tá? Como eu falei que o corpo fala, eles vão prestar muita atenção nessa linguagem não verbal. Porque quando uma pessoa está mentindo, ela tende a ter comportamentos não verbais, comportamentos corporais que contam essa história. E a pessoa que trabalha com recrutamento, ela é capaz de perceber se você está nervoso demais, porque você está com uma ansiedade normal, que é uma ansiedade de entrevista, que você sabe controlar essa ansiedade, ou se você é uma pessoa que não está nem conseguindo falar direito, não está nem conseguindo respirar direito, isso indica o quê? Um desequilíbrio emocional. Ter emoções é saudável, mas você não conseguir equilibrar ou controlar essas emoções é ruim. Se você está no ambiente de trabalho, você não consegue controlar essa emoção, quando alguém atravessar a resposta, isso acontece, a gente está
está trabalhando com seres humanos, né? Nós estamos lidando com seres humanos são voláteis, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal, e isso todo mundo é assim. Como é que você se comportaria em situações em que não você é favorável? E principalmente a sua sinceridade. Aquela parte do fale sobre você, que é clássica, é o checklist. Eu falei que nós podemos estudar quando você vai fazer uma entrevista de emprego, e quando você vai analisar uma entrevista de emprego. O que é? É falar objetivamente, destacar as suas experiências e relacionar competências à vaga, como eu falei. Os seus hobbies, aquilo que você gosta de fazer só porque você gosta de fazer, não tem a ver com a vaga, não mencione, não coloque na entrevista de emprego, porque isso não é relevante. A menos que seja perguntado o que você gosta de fazer nas suas horas vagas. Aí, tudo bem, mas ainda assim, tome cuidado com aquilo que você vai responder, para não ser tão incompatível com a vaga que você está se candidatando. Um erro comum que acontece é contar histórias pessoais excessivamente. O que nós devemos nos concentrar? Na formação, na experiência e nos objetivos profissionais. Quando for perguntado, e se for perguntado, o que você gosta de fazer nas horas vagas, me conte mais sobre você, seja sucinto na resposta, conte aquilo que pode agregar de alguma forma a vaga. Passei demais. Checklist, essa é clássica também. Se você teve um outro emprego, não fale mal da empresa, não critique seu chefe, não fale que era um ambiente abusivo, não exponha conflitos, ok? Estou buscando novos desafios e crescimento profissional básico. Porque se você fala mal da outra empresa, o que a empresa pensa? Você está falando com tanta facilidade mal do outro, eu posso ser o próximo. A experiência profissional, né? Relacionar as experiências com a vaga, citar atividades semelhantes, mostrar resultados alcançados. Trabalho em equipe, porque o mercado ele valoriza a cooperação, respeito, empatia, comunicação. A sua pretensão salarial, gente, faça o dever de casa, ok? Quando você estiver pesquisando sobre a empresa, pesquise sobre a localidade e pesquise sobre pessoas que trabalham no mesmo ramo. Porque você não pode chegar lá e pedir um valor muito maior do que se paga por serviço que você está buscando, mas também não um salário muito menor, sabe? Porque senão você passa a impressão que você não tem valor. Você acaba sendo desvalorizado. Ou então passa também a impressão de que você não teve nem a preocupação de saber o trabalho que você está se candidatando. A pressão no ambiente de trabalho, eu falei, né? Se você tem equilíbrio emocional, porque o seu equilíbrio emocional vai dizer se você tem capacidade de suportar a pressão no ambiente de trabalho, que é comum, que são de metas, prazos, responsabilidades, que um profissional equilibrado ele organiza essas prioridades, ele mantém o foco e controla essas emoções. Vai ser analisado em 100% dos casos, na entrevista de emprego, a sua capacidade emocional. A gente falou isso no começo da aula e durante toda a aula. Hoje em dia, não se define só por currículo. O currículo é importante, mas outras questões, outras habilidades são levadas em consideração e são critérios de desempate. Se chega você e um funcionário que tem as mesmas competências técnicas, vai ser contratado aquele funcionário que tiver as competências emocionais adequadas para a vaga de emprego. O que é?
sabe controlar a ansiedade dele, ele sabe se comportar em desafios novos, em ambientes novos, ele sabe se comportar em grupo. De também os pontos fortes e pontos fracos, o que vai ter que ser analisado? O perfil de liderança, a organização, a comunicação, a responsabilidade. Essa comunicação aqui, gente, de novo, não é o que você fala, o jeito que você fala. Tem até aquela... eu gosto de estudar sobre comunicação, né, em linguagem, e uma das coisas que a gente estuda sobre... É uma atividadezinha, na verdade. Aquela, assim, da frase. Vocês já ouviram falar? Assim, a mesma frase, ela tem entonações e intenções diferentes. Então, eu vou falar a frase agora, assim, que ótimo. Essa mesma frase ia passar mensagens completamente diferentes, só pela entonação da minha voz, ok? Entonação. A primeira entonação que eu vou usar é a seguinte. Faço vocês escutarem essa frase. Qual que é a sensação que eu estou passando para vocês? Estou passando a sensação de felicidade? Estou passando a sensação de animação? Que ótimo! Estou passando a sensação de animação, que eu estou animada, estou empolgada com alguma coisa. Agora, essa mesma frase, se eu usasse um tom de inteira, por exemplo. Que ótimo. Ai, que ótimo, hein? Que ótimo. Viu? A mesma frase. Que ótimo. Alegria. Que ótimo. Sarcasmo. Aí agora eu vou falar que ótimo. Em tom de, ai meu Deus, que tragédia. Mais uma coisa, sabe? Ai, que ótimo. Que ótimo. Oh, que ótimo. Viu? Essa entonação de tipo, mais uma coisa, era o que faltava. Ótimo, por que não, né? A câmera para de funcionar. Ai, que ótimo. Ótimo. Viu? Não é o que eu falo, é como eu falo, é como eu me comunico. Eu posso usar a mesma frase, eu posso falar a mesma coisa. E vão ter entonações diferentes, vão passar mensagens diferentes. A mesma coisa, mensagens diferentes. Não é o que eu falo, é como eu falo, é como eu me comunico, é como a outra pessoa escuta. Nós falamos isso na outra aula. Mais importante do que eu estou falando é a capacidade do outro de entender o que eu estou falando. Se o outro entendeu a mensagem que eu quero falar, eu me comuniquei de forma eficiente. A ética profissional, que é o comportamento, né? Se você tem respeito, honestidade, responsabilidade, compromisso. A apresentação pessoal, a primeira impressão, roupas neutras, como é que você vai avaliar numa entrevista de emprego? Aparência organizada, uma postura profissional, a imagem, ela transmite cuidado, seriedade, profissionalismo. E isso, Reinaldo, isso mesmo. O salário tem que ser compatível com a vaga. Não tem que ser nem muito abaixo e nem muito alto. Por exemplo, assim, aqui, vamos candidatar para a vaga de soldador, né? Aí, lá na minha cidade, eu sei que soldador, a média salarial de soldador é de 3 a 7 mil.
me candidatando, mas só que eu sou uma pessoa que eu não tenho experiência, ok? Eu fiz o curso lá de soldador, mas eu nunca trabalhei de soldadora. Eu já pedi um teto, que é 7, se a média é 7 mil, mas é incompatível com o meu nível de experiência. Você concorda comigo? Eu não vou pedir 7 mil, porque 7 mil é o teto. Eu vou pedir, se eu estou começando, é 3 mil, ser compatível com o meu, porque é o mínimo da tabela. Mas se eu sou uma pessoa que já trabalho como soldadora, tem 10 anos, eu vou entrar, vou me inscrever numa vaga de soldador, tu sabe por quê? Porque é compatível. Sabe, eu vou pedir a média para cima. Porque o que eu faço para a empresa? Nossa, ele tem 10 anos de experiência, ele sabe o que ele está fazendo. Eu vou ensinar diferente. Se ele está começando agora, entende que ele vai ter que ter uma supervisão maior comigo. Se eu já tenho 10 anos como soldador, eu vou pedir um salário compatível com o meu nível de serviço. É sempre compatível com o que se paga na região. Na região que eu estou me candidatando, o que ganha um soldador é de 3 a 7 mil. Isso que eu estou me pedindo. Mas aí eu estou me candidatando a vaga de emprego numa capital. Os salários da capital é muito maior do que um salário no interior. O custo de vida profissional é mais caro viver lá. Então, você sempre fazer o dever de casa, pesquisa. Qual que é a média salarial dessa região da empresa que eu estou me candidatando? Vai ser o valor do salário que eu vou pedir. Não responda. Entendi a pergunta a respeito de salário, posso dizer compatível com a vaga? Não responda de coloque valores aproximados. Se você vai ver pelo nível da sua experiência, eles transmitem segurança, que você sabe fazer, e que ganha a média da região. Se eu sei que, igual o exemplo soldador, eu estou começando agora, vai falar assim, pretensão salarial. Pretensão salarial, 3 mil reais. Mas se você tem muitos anos de experiência, você é uma pessoa experiente, coloque, considere um valor do seu salário a sua experiência, porque isso passa a mensagem que você sabe o que está fazendo, isso transmite confiança. Se você não tem experiência na vaga, não, assim, né? Não coloque um teto do salário. Mas se você ficar assim, a respeito do salário compatível com a vaga, passa a impressão de que você passa a impressão de segurança. Dá a entender que você está inseguro. Você não está sabendo que o seu valor. Lógico que, assim, quando você está negociando o salário, você pôs lá 6 mil, mas eles estão pagando 5. Você vai recusar? Não, você aceita 5, mas na hora de fazer a avaliação, coloque sempre levando em consideração a sua experiência profissional e o que estão pagando na região. Sempre considere o que está pagando na cidade. Assim, minha cidade paga isso para minha profissão. Paga isso. E disso, qual que é a minha média de experiência? O que eu posso entregar para a empresa? Baseado nisso, você coloca sua pretensão salarial. Não deixe em vago ou compatível com a vaga. E aqui é só para a gente encerrar, gente. Conhecimento técnico é importante, mas o comportamento profissional é decisivo. Se você, pessoa, tiver o mesmo currículo, a mesma informação, a diferença entre uma pessoa que vai ser contratada e a pessoa que não vai ser contratada
é o comportamento. O comportamento verbal, e principalmente não verbal, porque é o que nós falamos aqui. O corpo vai falar a sua fala. A gente tem mania de falar isso. Isso é uma frase que nós usamos quando a gente está falando de comunicação. A sua boca fala, mas o seu corpo vai gritar. Então, desde a inteligência emocional, comportamental, muitas das vezes decisivo na hora de você tanto organizar um possível candidato, para você se tornar o candidato que será escolhido. Pessoal, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula. Quero reforçar o pedido de desculpas pela câmera que me deixou na mão, mas eu vou solucionar esse problema, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula.